Na época desses escritos que nós acabamos de ler, a nação de Israel vivia num período chamado monarquia, que na verdade era o rei que assumia o trono. Esse rei passava de gerações a gerações. A palavra de Deus diz que nesse exato momento, quem está no trono era um homem chamado Ezequias. Ele recebe esse trono de um pai sagaz, chamado Acás, e quando ele tinha 25 anos, ele começou a reinar. A palavra de Deus e os históricos bíblicos vão dizer que ele reinou durante 29 anos, quando morreu com 54 anos. Mas ele mesmo não tendo um berço bom, porque o seu pai foi uma pessoa muito má, ele na verdade assumiu esse trono e ele fez com que, pela graça de Deus, a nação de Israel fosse grandemente abençoada pela atitude, pelo coração dele voltado para o Senhor. Mas quando ele chegou com 39 anos, depois de 14 anos no reino, a Bíblia diz então, irmãos, que esse homem começa a enfrentar algumas lutas, algumas batalhas. Mesmo que a nação está vivendo um bom período, um bom momento, até mesmo ele consegue trazer um avivamento para a nação. O texto nos mostra, a palavra de Deus nos diz, que nesse exato momento, ele recebe duas informações que eram muito difíceis. A Bíblia nos mostra que um rei da Síria, chamado Senaqueribe, se levanta contra ele e, na verdade, conquista inicialmente Samaria e Judá, e agora se aproxima, colocando ameaças sobre Ezequias. E ele então levanta um grande exército de 185 mil homens e vai e sitia a nação que Ezequias governava. Nesse período, com certeza você está diante de um grande desafio, seu coração fica pesado. E Ezequias, na verdade, então fica preocupado com essa situação. Porém, você vai ver que Senaqueribe toma uma atitude errada. Ele diz assim: nem que se Deus, os deuses, não conseguem livrar você das minhas mãos. Essa foi a palavra de Senaqueribe. Porém, junto com esse problema político que eles estavam vivendo, agora com 39 anos, Ezequias está com uma úlcera, uma enfermidade. E quando ele está com essa doença, a Bíblia diz que o profeta chega até ele e diz para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. Então ele assume o trono com 25, governa 14 anos, e agora depois desse período de tempo, ele recebe aquilo que está fora, a opressão por fora, e aquilo que ele está vivendo na sua própria pele, que é uma doença, que é uma enfermidade. Diante disso, irmãos, a Bíblia diz que o profeta vai lá, fala o que falou para ele, que ele deveria colocar a sua casa em ordem. E a Bíblia diz então que Ezequias toma algumas atitudes. E eu gostaria, na verdade, compartilhar com você algumas atitudes que Ezequias teve, o que Deus fez, para que talvez nessa noite a gente possa meditar na palavra e sermos assim edificados por ela. E a primeira coisa que Ezequias fez foi levar a sério a palavra que Deus disse. Lá no versículo 1 diz que nesse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E o Senhor disse assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma fragilidade, porque nós recebemos a palavra, a mensagem, a pregação, mas muitas vezes não damos a ela a devida importância. Talvez nós ficamos nesse culto olhando para celular, às vezes nós ficamos em alguns momentos ou louvando ao Senhor, mas com a nossa mente dividida, e muitas vezes nós não recebemos a palavra, porque quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, eu acredito que um dos efeitos dela é a gente orar por aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está mostrando. Como a palavra foi um decreto de morte sobre Ezequias, ele recebeu literalmente essa palavra como realmente uma bomba atômica dentro do seu coração. E isso fez com que ele literalmente orasse, virasse o ombro para a parede e orasse. Por quê, irmãos? Porque literalmente ele levou a sério aquilo que Deus disse. Olha, queridos, muitas vezes a gente não tem percepção, mas a grande verdade é que cada vez que você vem a um culto, cada vez que você vai numa célula, cada vez que você vai numa oração, cada vez que você recebe uma palavra da parte de Deus, isso não é algo comum, é simplesmente Deus tentando falar com você, para que você pegue aquilo que Deus está falando e transforme isso em oração, para que potencializado aquilo que Deus está falando, junto com aquilo que você está orando, você possa receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, entenderam? Digam amém.
A segunda coisa que eu queria falar com você é que muitas vezes a gente pensa que Deus não está preocupado com a nossa vida como a gente imagina. A gente pensa porque a gente tem sucessos em algumas áreas da nossa vida, e isso na verdade justifica as fraquezas em outras áreas. Porque o texto nos mostra que politicamente, que espiritualmente, Ezequias não está vivendo um mau momento. Mas a palavra de Deus que vem para Ezequias foi: coloca a tua casa em ordem. Não diz para colocar a nação e nem a igreja em ordem, mas diz para colocar a sua casa. E eu preciso te falar isso aqui nessa noite. Nossos maiores desafios não são no seu trabalho, por mais que você passe 8 horas por dia lá, pelo menos isso. Talvez você pode pensar que seus maiores desafios são pessoais, mas você vai ver que seus maiores desafios são literalmente dentro da sua casa. E Deus estava falando com Ezequias justamente para que ele fizesse um alinhamento, que da mesma forma que a nação estava bem, que a sua vida espiritual estava bem, a sua família também ficasse bem. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Por que que o Senhor está usando isso nessa nova aliança? Paulo instruindo a Timóteo, dizendo isso, porque verdadeiramente, irmãos, nossa casa é o nosso maior ministério, nossa casa é o nosso maior ministério, é ali que realmente nós devemos orar, é ali que realmente a gente deve buscar, é ali que a gente deve apresentar. Por quê? Porque uma família destruída e dividida, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com dificuldade, as pessoas estão passando por problemas, mas uma família, quando ela está bem ajustada, bem fortalecida, mesmo que às vezes ela enfrente problemas em áreas, ela na verdade tem força para suportar e para avançar. Quantas vezes na minha vida eu enfrentei problemas e a pastora chegou dizendo para mim assim: olha, eu só quero te falar uma coisa, que eu e essas crianças, independente do que vai acontecer, nós estamos junto com você. Eu e essas meninas vamos junto até o final. E às vezes, irmãos, naqueles momentos de crise, de luta, de batalha, como era bom para mim ouvir aquela palavra de saber que eu não estava sozinho. E como é difícil, talvez, uma família enfrentando guerras e conflitos, e sempre tem alguém ameaçando, dizendo assim: ó, eu vou embora, ó, eu vou te largar, olha, eu vou te abandonar. Que segurança a gente vai encontrar dentro de um lar, de uma família, onde as pessoas estão sempre à beira de uma separação. Mas quando as pessoas entendem claramente o propósito divino, o plano de Deus, então elas entendem que haja o que houver, não importa o que vier, elas estão firmadas numa palavra igual: a família é um projeto de Deus, a casa é uma família, é um plano de Deus, o seu lar é um projeto divino, e não importa que o inimigo se levantar contra ela, você precisa entender que existe um Deus que está falando para Ezequias colocar em ordem a casa, porque o rei estava preparado, a família não estava preparada, o lar dele não estava bem, e Deus estava dando uma palavra justamente para isso, para que ele alinhasse algo que fosse importante para a sua vida. Nessa noite, filho, escuta o que vou te falar. Você pode ser um grande vencedor lá fora, mas nós muitas vezes somos derrotados aqui dentro. A Bíblia fala, irmão, de Naamã, que lá fora era um grande imperador, um grande soldado, mas dentro da casa dele era apenas um leproso. Deus está dizendo para você: seja um homem de Deus dentro da sua casa, seja uma mulher de Deus dentro da sua casa, seja um filho obediente ao seu pai dentro da sua casa, seja na verdade alguém dentro da sua casa que faça a diferença lá e glorifique o nome do Senhor para a glória de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém nesta noite. A terceira coisa que eu queria falar nesta noite é que quando ele leva a sério a palavra, a Bíblia diz que o rei, que poderia ter tudo à sua disposição, os melhores médicos, os melhores enfermeiros, ele poderia procurar todo tipo de solução para a sua enfermidade, mas o texto fala que ao receber esta palavra, o texto diz que Ezequias virou o rosto para a parede e foi orar. Olha aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa bem importante para você. Tem coisas na vida da gente, tem problemas e dificuldades que a gente passa na vida, que não é alguém que vai poder estender a mão para você, não é alguém que vai poder te ajudar. Muitas vezes nós colocamos a expectativa no lugar errado, na pessoa errada. Tem coisas que verdadeiramente é Deus, e Ezequias sabia que uma palavra do profeta Isaías era realmente uma palavra forte, e ele entendendo isso, o que ele faz? Ele vai falar com quem falou com ele. Ele vai falar com quem trouxe a palavra para ele. O profeta Isaías veio da parte de Deus, e agora então ele entende que ele tem acesso ao Senhor. E o texto fala que ao invés de virar os olhos para o homem, olhar os olhos para uma pessoa, olhar os olhos para alguém, a Bíblia diz que ele vira os olhos para a parede e ele ora. Ou seja, na sua solidão, na sua solitude, ele vai falar com Deus e colocar diante de Deus a sua dificuldade.
o seu problema. Quantas vezes nós, atacados por problemas, queremos culpar pessoas, queremos jogar a culpa em outros. Filho, talvez se você parar aqui nessa noite e falar com o Senhor e apresentar o seu problema para Ele, é Ele que tem a solução para você. É Ele que tem a solução para você. Talvez você já cansou de falar, já cansou de dizer, cansou de avisar e nada mudou. Então faça para Deus, porque Deus pode mudar todas as coisas. Quem crê no que eu estou falando, diga amém. Está dando para entender, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui nessa noite? E a Bíblia então diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se der para projetar, eu agradeço para você entender. Tiago 5,16. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha o que o texto diz. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito o que, irmão? Poder. Na outra palavra, na outra versão, está dizendo que a oração de um justo é eficaz em seus efeitos. E a gente entende que na nova aliança, nós não somos justificados pela nossa justiça, mas somos justificados pela justiça de Cristo em nós. Conforme Romanos 5,1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então o que o Senhor está falando com a gente aqui nessa noite? Ele está dizendo para nós o seguinte, que a oração de um justo, a oração de um justificado tem poder. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, a tua oração, o teu clamor, o teu pedido tem poder. Não fique pensando que a sua palavra é insignificante. Não fique pensando que a sua oração é insignificante. Não fique pensando que é uma coisa insignificante. Não é. A sua oração tem poder. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu lembro uma vez, irmãos, que o pessoal às vezes olha para pastores e para alguns líderes, algumas pessoas que eles julgam mais espirituais, e às vezes eles acham que a oração do pastor é mais poderosa do que a dele. E um dia eu cheguei numa oficina, e o cara chegou lá e falou, olha, isso aqui é pastor. E aí, irmão, pastor. Aí o irmão falou assim para mim, o senhor é pastor? Eu sou. O senhor faz uma oração pesada? Eu falei assim, como assim pesada? Ele queria falar forte, né? Porque tem gente que fala oração forte. Você faz uma oração forte mesmo? Você faz oração, a ideia dele, senhor, você faz uma oração pesada? Eu aproveitei esse belo corpo que eu tenho, falei, se é muito pesada, deita aí que eu vou orar em cima de você. Se for pesada mesmo, eu vou orar em cima de você. Olha para mim, filho. Talvez é essa mentalidade que a gente tem, que algumas pessoas são mais íntimas de Deus. Mas alguns dias atrás eu preguei aqui dizendo que o véu do tempo foi rasgado. E agora, na verdade, todo mundo tem acesso. Eu não estou dizendo para você que Deus não usa pessoas. Eu não estou dizendo para você que Deus não deu dons a algumas pessoas. Eu só estou dizendo para você que a tua oração, por mais singela, ou por mais simples que ela seja, segundo a nova aliança, a oração de um justo é eficaz em seus efeitos. Há poder na sua oração. Há poder na sua oração. E eu só quero perguntar aqui nessa noite, quantos aqui já oraram e foram respondidos? Levanta a mão, por favor, nessa noite. Só quem um dia já teve uma experiência de uma oração respondida, levanta a mão. Então levanta a mão e diga para o seu irmão, a sua oração tem poder. O seu pedido tem poder. Não despreze a sua oração. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. A quinta coisa que eu queria falar com você aqui, irmão, é que muitas vezes a gente recebe uma palavra, um diagnóstico, uma situação, e a gente muitas vezes se acomoda a ela. A gente aceita ela. Mas olha para mim, irmão, eu vou dizer bem a verdade para você. Se Isaías, o profeta, chega em mim e fala assim, põe em ordem a tua casa, que você vai morrer, a primeira coisa que eu vou é ver se o meu plano funerário está pago. Estou sendo sincero com você aqui nessa noite. Se o profeta fala com você e você fala assim, meu Deus, eu não vou ficar dando trabalho para os outros não, deixa eu ver se o meu plano lá, não sei qual plano que você tem, deixa eu ver se a mensalidade está paga, porque Deus falou, alguma coisa vai acontecer. Ele estava diante de um decreto de morte, e infelizmente, esse decreto de morte vinha literalmente da parte de Deus. E aí muitas vezes, quando você entende que você está na mão de Deus, qual é a sua saída? Porque quando você entende que a luta espiritual vem contra você, é contra o diabo que você está lutando. Então você acredita que Deus é ao seu favor. Então você vai orar repreendendo o mal, sabendo que Deus está a favor de você. Mas o problema nesse texto é que Deus está liberando uma palavra de morte sobre Ezequias. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra você, quem será por você? Se Deus é contra você, quem será com você? Só que a Bíblia fala que Ezequias ouve essa palavra da parte de Deus, vira o rosto para a parede
E o texto diz que ele ora, e o texto fala que ele chorou amargamente. O que ele entende? Ele simplesmente entende que a palavra é de Deus, que Deus está falando com ele, mas ele não se conforma com a palavra de morte. Ele não se conforma com a palavra de morte. E ele vai então falar com Deus. Filho, escuta o que eu vou te falar aqui nessa noite. Talvez você está diante de um diagnóstico do médico. E o diagnóstico do médico é que é uma palavra de morte. Talvez você está diante de um papel, um documento para você assinar, que é a morte do seu casamento, da sua família. E muitas pessoas aceitam a palavra de morte. Elas conformam com a palavra de morte. E muitas vezes elas não fazem nada, porque elas dizem, eu não tenho o que fazer, pastor. Pois é, filho. Nunca se esqueça que você tem um pai. E pai podem mudar de ideia. Quantas vezes você como pai já falou para o teu filho, não vou dar. Aí daqui a pouco você fica pensando, vou dar. Aí você fala assim, não vou fazer isso. Aí você fala assim, acho que eu vou fazer. Esses dias a Abigail chegou em casa e eu estou tentando ensinar ela a fazer alguma coisa para comer. Para não ficar nessa dependência. E outro dia ela falou, eu falei, vem cá que eu vou te ensinar. E ela falou, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco ela voltou, falou, tá pronto? Falei, não, você vai fazer, se vira. E aquela palavra se vira, irmão, se tornou um caos. Porque ela foi chorar. Olha para mim, filho, quando eu vi ela chorando, falei, não, deixa que eu faço. Pode deixar. Nosso pai, não é que ele é um pai como você imagina. Nosso pai é um pai amoroso. E ele muda de ideia. Ele não se arrepende, porque ele não tem pecado. O arrependimento é fruto de pecado. Mas ele muda de ideia. E você precisa entender que quando ele recebe esta palavra de morte, ele vai falar com quem tem solução do problema. Muitas vezes nós recebemos uma palavra e simplesmente conformamos com ela. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite. Talvez você está diante de uma situação assim. De um problema desse jeito. Talvez você está vivendo uma situação que você fala, não tem mais jeito, pastor. Mas a pergunta é, você já falou com Deus? Você já apresentou para Deus? Já colocou para Deus qual é a sua situação? Você já entregou para Ele esse problema que você está vivendo? Você já colocou? Porque se você colocou, filho, escuta o que eu vou te falar. Existe um Deus que pode mudar todas as coisas. Existe um Deus que pode transformar todas as coisas. E sabe por que Deus transforma todas as coisas? Porque Ele vê algo no coração do homem, chamado quebrantamento. E você vai ver que lá no versículo 3, ele chora amargamente. Agora olha para mim, irmão. Se para um homem é difícil chorar, para um rei num quarto sozinho, virado para a parede, derramando as suas lágrimas, um rei chorando diante de Deus, o que seria isso? O que seria isso? Quando literalmente alguém se quebranta ao tal nível, como Deus não muda? Quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz em Mateus 27, que ele chorou amargamente. E esse choro amargo fez com que diante dos seus erros, o próprio Cristo, depois da ressurreição, ainda diz para ele, olha, vá aos seus irmãos, Maria. Mas não esquece que eu tenho um propósito na vida de Pedro. Porque alguém que se quebranta a um tal nível, Deus, a Bíblia diz em Salmo 51:16, que um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus jamais despreza. Sabe qual é o problema de muitos de nós? A dureza do nosso coração. Nós temos muitas vezes dificuldades, a gente só vai buscar nos últimos momentos. A gente às vezes recebe essa palavra de morte, aí o médico fala assim para você, filho, só vou te falar uma coisa, agora é só Deus. Aí você fala, estou morto, estou lascado, que agora é só Deus, acabou a minha chance. Porque você não entende o pai que você tem. Porque o dia que você entendesse que o seu pai é muito melhor que você como pai, você poderia falar com ele, colocar diante dele qualquer problema. E ele tem poder para mudar. Mas o que o Senhor precisa muitas vezes é literalmente esse coração quebrantado e contrito. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, fala de um outro rei, chamado Asa, que passou por um problema parecido com o que Ezequias passou. Mas olha o texto no versículo 12. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou apenas nos médicos. Asa era um rei, assim como Ezequias. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi acometido de uma doença grave. O texto diz isso. Mas o texto está dizendo que ele está questionando, que o Senhor está questionando.
Porque ele colocou a sua confiança só nos médicos. Esqueceu de colocar a sua confiança em Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós não quebrantamos nosso coração diante de Deus. Nós até entendemos que a medicina está muito avançada, que existem muitos remédios, muitas formas de diagnosticar e tratamento muito poderosos. E eu sempre falo para o médico quando eu vou evangelizar: você sabia que você é a favor de Deus? Ele falou: por quê? Porque todo mundo que luta pela vida é a favor de Deus. Mas muitas vezes nós colocamos a confiança só neles. E muitas vezes não quebrantamos nosso coração para quem realmente tem o poder de mudar a nossa vida. Asa, acometido da doença, não quebrantou seu coração. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha poder. O que ele fez? Ele colocou toda a sua confiança só neles. E a Bíblia diz que ele se esqueceu de quem tinha o poder de mudar a vida dele. Olha para mim nessa noite, escuta o que eu vou te falar. Não se esqueça de quem tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a sua família, de curar você, de libertar você e de transformar todas as coisas. Esse é Deus, em nome de Jesus. Está dando para entender o que estou falando? Diga amém, irmãos. Sétimo lugar, a Bíblia diz, irmãos, que Deus é um Deus que vê. No versículo número 4, a Bíblia diz assim: ó, Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias. Ele disse: eu, o Senhor, Deus dos seus antepassados Davi, escutei a tua oração e vi as tuas lágrimas. A Bíblia fala, em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados fazem separação em nosso Deus. Mas a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechados, nem suas mãos estão encolhidas, mas seus ouvidos estão abertos e as suas mãos estão estendidas para quê? Para literalmente nos abençoar. Olha para mim nessa noite, filho. Você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que ouve. Quando o Senhor vai questionar a confiança nos ídolos, lá no Salmo 115, a partir do versículo 4, o questionamento é o seguinte: o Deus deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E a Bíblia diz: tornam-se semelhantes a eles, os que fazem e os que nele confiam. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as nações perguntam, no contexto você pode ler: onde está o seu Deus? Ele diz: meu Deus está no céu e faz todas as coisas. Porque mesmo que eu não veja suas mãos, mesmo que eu não veja os seus olhos, mesmo que eu não veja ele andando, eu sei que ele vem ao meu encontro saltando pelos montes. Eu sei que os seus olhos são como chama de fogo para me contemplar em todas as coisas. Eu sei que sua mão está estendida para me abençoar. Mesmo que eu não veja ele fisicamente, eu sei que espiritualmente ele está me protegendo e me guardando. E nessa noite é o que Deus está falando com você aqui. Você tem um Deus que você não vê ele, porque os homens precisam de um ídolo para adorar. Você não tem um ídolo para adorar, mas você tem um Deus que mesmo que você não vê, ele é presente, ele é real, ele é poderoso, ele faz e ele está aí, irmão, tocando na sua vida nesse exato momento, te abençoando para a glória do Senhor. Só quem crê, diga amém. O texto também nos mostra, irmão, que Deus é um Deus do livramento. No versículo 6 fala assim: livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. Ezequias não estava com um problema só de enfermidade. A nação estava sitiada por 185 mil homens, muito bem armados, e a nação não tinha esse poder bélico para enfrentar aquela batalha. Mas você precisa entender que Senaqueribe se levanta contra Deus. E a Bíblia diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica. Então Ezequias assume uma posição de entender que foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que colocou ele lá. Se foi Deus que colocou ele lá, Deus queria cuidar de Ezequias onde ele estava. E Deus é um Deus do livramento. Deus é um Deus que livra. Deus é um Deus que faz. E olha para mim nessa noite, sinto no meu espírito, desde o momento que cheguei nesse prédio, quantos livramentos o Senhor já te deu, filho. Quantos livramentos Deus já fez na sua vida. Para você duvidar que Ele é um Deus que livra. Para você duvidar que Ele é um Deus que faz. Tem gente que deveria estar preso uma hora dessa. Tem gente que deveria, irmão, estar morto uma hora dessa. Tem gente que talvez passou por vários acidentes e vários livramentos desde a sua infância, meu querido. Talvez doenças que o médico disse: ó, mãe, pode levar para morrer em casa. Mas havia um Deus no céu que livra os seus em nome de Jesus. Há um Deus no céu que protege os seus em nome de Jesus. E esse Deus é um Deus do livramento. E para mim concluir a palavra, irmãos, o texto diz, lá no versículo 7 e 8, o Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa.
na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Presta atenção. Quando Deus usa Isaías para voltar, e aí eu confesso a você que para mim entra uma crise. O profeta vai lá, usado por Deus para falar que ele vai morrer. Ele está indo ainda, daqui a pouco o Senhor fala para ele, volta lá e fala que ele não vai morrer. Se Isaías fosse adolescente, ele ia falar assim, está me tirando? Ué, está me tirando? Vai morrer ou não vai? O Senhor mandou eu falar agora que vai morrer daqui a pouco. Como é que vai ficar minha palavra de profeta? Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. O texto fala que o Senhor fala para ele, que ia dar um sinal para ele de que o Senhor o livraria do inimigo. Ia dar um sinal para ele, que o Senhor, na verdade, livraria ele daquela enfermidade. E aí você precisa entender que esse texto de Isaías, no capítulo 38, está em outros 2 textos. Mas lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 8 ao 11, olha o que o texto diz. 2 Reis, isso. Versículo número 28, olha o versículo. O rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderia ir até ao templo? Isaías respondeu, o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Ezequias respondeu, faze a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus, avance 10 graus, volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus e o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Presta atenção. Deus fala que livraria ele. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que lá em Isaías 37, versículo 36, dá para projetar? Não está aí no esboço. Isaías 37, 36. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados de manhã. Os que sobraram viram os corpos dos mortos. Naquele dia, Deus enviou um anjo só, e todo aquele exército que estava contra a nação de Israel, no reinado de Ezequias, foi morto. Eles não tinham poder bélico para enfrentar aquele povo. Eles não tinham condições nenhuma de vencer aquela guerra. Mas um anjo só, resolveu o problema. Porque Deus é um Deus do livramento. Olha para mim, filho, sinto meu coração. Tem pessoas aqui que estão dando trabalho para anjos. Lá em casa, de vez em quando a gente chega, a porta está aberta, a janela está aberta, e a gente até brinca, dando risada. Quando os anjos que são destacados para cuidar da nossa casa, ele fala assim, é a casa do pastor Alain? Meu Deus. Meu pai. Tem gente que dá trabalho para Deus, filho. Tem gente que dá trabalho. Mas naquele dia o Senhor resolveu esse problema. Mas havia um outro problema para ser resolvido, era o problema da doença. E ele pede então um sinal. E qual o sinal que ele pede? Me mostra que Deus vai fazer isso. Porque se ele me falou que vai me dar 15 anos a mais, me mostra. Aí a Bíblia diz que naquele tempo, havia uma forma deles contar as horas, ou pelo menos o tempo, porque não tinha relógio como a gente tem aqui. Não sei se você sabe, mas você consegue enxergar isso perfeitamente. No Brasil a gente passa, ou em todos os continentes a gente passa, por solstícios. Solstício de verão, de inverno. E você pode ver que tem dia que, tem tempo, que o dia é mais longo. Amanhece mais cedo e anoitece mais tarde. Mas tem momentos que amanhece mais tarde e também escurece mais tarde. Percebe isso? No inverno acontece isso. Isso é chamado de solstício. E a palavra nos mostra que eles tinham uma forma de contar o tempo. Não era a hora. Mas era mais ou menos essa forma. Eles deixavam um lugar na escadaria e quando o sol se punha ou ia voltando, eles tinham sinais que mostravam o tempo. Era a forma que eles tinham de contar o tempo naquela época. Ele pede um sinal. E o sinal que ele diz assim, você quer que o tempo avance ou você quer que o tempo retroceda? Olha para mim, irmão. Quem sabia que só ia ter mais 15 anos de vida, não pede para o tempo avançar, mas pede para o tempo recuar. Isso eu me lembro perfeitamente quando eu era criança. Criança não vê a hora de ficar adulto.
Quando eu era criança, irmão, eu ficava pegando o Presto Barba do meu pai, rapando que não tinha, para falar, ó. Hoje em dia, eu deixo a barba para facilitar o negócio. Porque, irmão, tirar a barba, na época que tinha que tirar todas as vezes, não é algo muito simples. Porque a gente já está adulto. Mas todo adulto, ele não começa a comemorar mais o tempo. Quando a gente é novo, você não vê a hora de chegar 18 anos, que eu vou fazer minha carteira de motorista, vou ver, Mas depois que a gente passa dos 40, aí ao invés de você comemorar o aniversário, você começa a chorar os aniversários. Porque o tempo está passando. E eu sempre falo para os irmãos, depende da sua idade, já passou do meio para o fim. Já dobrou o cabo da Boa Esperança, agora é só ladeira. Então vigia, aproveita. Mas a Bíblia diz então que ele não impede para que o clima fosse avançado, o tempo fosse avançado. Ele pede para retroceder. E aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar, que por situações que viveram ou estão vivendo na vida, perdeu muitas oportunidades. O tempo passou para você. Mas o livramento e o sinal que ele deu foi o seguinte: eu vou retroceder o tempo e você vai olhar, irmão, que literalmente naquele momento, ao invés do sol parar, como aconteceu na época de Josué, porque Josué orou e o sol parou, então o tempo parou. O tempo parou, literalmente. Mas nesse contexto aqui, Deus retrocedeu o tempo. Para quê? Para que o tempo, pouco que Ezequias tinha, fosse aproveitado melhor. Pensa o que eu estou te falando aqui nessa noite. Ele recebeu uma palavra que ele teria mais 15 anos. Aproximadamente, esses graus que foram recuados aqui, eram 15 minutos. A Bíblia nos mostra que o Senhor retrocede, Ele pede, Ele diz, retrocede. Porque Deus estava dizendo para cada um de nós, está dizendo para Ezequias hoje aqui, que Ele é um Deus que pode te ajudar a recuperar o tempo que você perdeu. Talvez você jogou a sua vida colocando sua confiança em alguém que te frustrou, que te decepcionou e que agora você está dizendo, joguei minha vida fora. Não tem mais sentido. O que é isso? Não vale mais a pena. Todos os homens não prestam, mulheres também é difícil de lidar. Mas talvez Deus vai colocar alguém na sua vida que vai te abençoar de uma certa forma. Você vai ver que o tempo, ao invés de passar logo, ele vai te retroceder para que você aproveite cada minuto da sua vida. Olha para mim, filho, ele tinha 15 anos, então vamos pegar hoje. Hoje é dia 14 de junho de 2026. Então ele sabia que dia 14 de junho de 2031, 2041, sua vida acabava. Mas quando chegasse no dia certo, como o tempo recuou, ele sabia que ele teria mais tempo, mesmo que fosse pouco, para aproveitar a vida que Deus lhe estava lhe dando. Olha para mim, filho. Quantas vezes Satanás trabalha de uma forma tão intensa em nossa vida, a fim de que a gente entenda que a vida não tem sentido, não tem valor, que ela só tem sofrimento. E quando a gente está vivendo essas situações, você não quer, você quer que o tempo passe logo. Por que a pessoa dorme quando está depressiva? Por que ela se entope de remédio? Porque ela não quer ver o tempo passar, porque ver o tempo passar é muito triste. Mas quando o coração alegre, ele consegue enxergar, vir numa festa, num evento, fala, já acabou. Porque quem está feliz, o tempo passa rápido. Mas quem está triste, o tempo parece que não passa. Olha para mim, filho. Deus está falando aqui comigo e está falando com você aí. Talvez você viveu muitas experiências, muitas situações, que você achou que era melhor não ter vividas. Deus está recuando o tempo. Para quê? Para que você possa entender que Ele está te dando tempo de viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Eu nunca me esqueço de um casal, lá em São João do Caiuá. Estou igual o professor da escolinha, quando eu era pequeno, lá em Barbacena. Só lembro dessa cidade, foi lá que eu nasci, né, Joyce? Vou fazer o quê? Tinha um casal, irmãos, uma mulher, ela tinha um dom, literalmente, uma irmã, ela não era da nossa igreja, mas as filhas eram. Ela tinha um dom, literalmente, do cuidado, do amor. Isso não quando era crente, antes. Porque meu pai frequentava bar, não para beber, mas jogar. E muitas vezes eu ia para o bar também, para ver ele jogando, baralho, bocha, aquelas coisas todas. E ela cuidava dos bêbados do bar, porque o marido dela era o dono do bar. E o cara era um demônio. Terrível. E ele largou dela, foi viver com outras, e ele ficou doente.
E ela então voltou a cuidar do marido que não era mais dela. Tinha até se divorciado. E ela cuidou com tanto amor e tanto carinho daquele homem, que eu fiquei imaginando, como pode isso? Mas um dia ele faleceu. E na igreja que ela estava também tinha um senhor que ficou viúvo. E aí então, um belo dia eu estou vendo os dois na rua. Falei, parece que vai dar. Sabe? Do jeito que você me olha, eu acho que vai dar namoro. E aí eu vi os dois velhinhos. E um dia eu falei, e ela falava para mim direto assim, pastor, eu não quero um homem para conversar não, eu quero um homem para mim a gente viver bem. Porque se eu quero alguém para conversar, eu compro papagaio. Falei, nossa, então, eu preciso de um marido. Irmão, e eu quero falar uma coisa para você. Eles começaram a se relacionar, casaram rapidamente. E ela viveu os últimos 7 anos da vida dela. Todas as vezes que eu vi os dois velhinhos, ou no mercado, em qualquer lugar, eu olhava assim, a irmã Cida, tudo bem? Ela, pastor do céu, minha vida está uma maravilha. Oh, pastor, que alegria. E eu olhava para o seu Antônio e falava, seu Antônio, e aí, como é que está? Eu sou feliz demais. E eu ficava olhando para aquele casal de velhinho, e eu ficava imaginando, como pode, no final da vida, as pessoas viverem tão bem assim? Olha para mim. Escuta o que eu vou te falar. Você crê em Deus? Você crê no Senhor? Talvez as experiências que você passou e as dificuldades que você viveu te trouxeram a ter uma vida amarga, sem perspectiva, sem alegria, achando que ninguém presta, que ninguém vale nada. E por isso talvez você amargurou o teu coração. As frustrações te levaram, quantas vezes, a pensar em tirar a sua própria vida. Porque talvez morrer era melhor do que viver. Por causa da aflição e do momento da vida que você estava enfrentando. Mas a palavra de Deus nos mostra que Ezequias estava doente. Mas quando ele sabe que vai ser curado, ele fala, me dá um sinal. Qual o sinal? Você quer que o tempo avance ou que o tempo retroceda? Quem crê que Deus sara, não quer que o tempo avance. Quer que o tempo retroceda. Porque você vai ter mais tempo de aproveitar o tempo que Deus está te dando. E eu estou aqui nessa noite como homem de Deus para dizer para você, Deus vai te dar a oportunidade de viver os melhores tempos da sua vida, não importa qual idade você tenha. Talvez você já passou dos 40, dos 50, dos 60, não sei qual idade você tem. Mas se você crê nesse Deus, que é um Deus que pode mudar a nossa história, Ele é um Deus que nos dá a oportunidade de viver os melhores tempos da nossa vida, independente do tempo que a gente viva. Lá em Atos capítulo 2 diz que um dos sinais seria que os velhos sonhariam sonhos. Olha para mim, filho, geralmente a gente associa sonho com gente novo, que está começando a vida, que tem vida para frente, que vai viver isso, que vai viver aquilo. Mas o Senhor está dizendo que velho também pode sonhar. Então, se velho pode sonhar, a gente que está na meia idade, ou você que está mais novo, ou você que já está nessa idade, continue sonhando, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. Só quem crê o que eu falei, diga amém. E para terminar, me dá uma moral, fala depois de toda essa história, depois de tudo aquilo que eu te falei, depois de tudo aquilo que eu te disse, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Versículo 9 e 10. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. E aí você pegar do versículo 10 até o último versículo do capítulo 38 de Isaías, você vai ver que ele canta um cântico ao Senhor. E olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para que você pudesse ter um louvor nos seus lábios. Porque muitas vezes, como eu te falei, no meio da aflição, a gente murmura, a gente reclama, a gente não tem uma palavra de adoração, a gente simplesmente fala coisas aleatoriamente. Mas quando a gente contempla o milagre e vê a bênção, a gente adora. E o texto diz que Ezequias tem um cântico. E eu queria chamar o louvor vai estar aí? O pessoal está aí ou não está? Vai estar? Eu queria que você nessa noite terminasse essa palavra, nós vamos participar da ceia. E eu tenho uma palavra para você aqui. Todas as vezes que a gente se dispõe a estar na palavra, você pode imaginar que é apenas mais uma palavra. Mas olha para mim o que eu quero te falar aqui. A palavra de Deus diz que
que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a ceia para que todas as vezes que a gente comesse do pão e bebesse do cálice, a gente lembrasse dele. E quando a gente lembrasse dele, era para a gente lembrar do que ele fez por nós. Talvez Deus está te chamando hoje, não para virar os olhos para a parede, mas para olhar para a cruz e perceber que ela está vazia. E que talvez você está aqui nessa noite, escuta o que eu vou te falar, filho. Talvez você está aqui nessa noite, vivendo aflições, problemas, dificuldades. E talvez você pode imaginar assim, poxa vida, eu me converti, o que aconteceu? O que mudou? Ezequias tinha uma palavra de morte, ele ia morrer com 39 anos. Mas o Senhor acrescenta 15 anos para ele. Talvez você pode pensar assim, pastor, eu não estava debaixo de uma palavra de morte. Literalmente falando. Mas talvez o seu casamento só está de pé até hoje, porque você recebeu uma palavra de vida. Talvez você só está de pé hoje, porque você recebeu uma palavra de vida no seu coração. E todas as vezes que a gente vem para a igreja, para literalmente celebrar a ceia, é a oportunidade de lembrar o que ele fez. E a Bíblia diz que ele nos deu a vida eterna. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é o que, irmão? A morte. Ou seja, o pecado que a gente cometeu nos colocou debaixo de uma sentença de morte. Mas porque fomos perdoados pela sua graça, a Bíblia diz que ele nos deu vida e vida com abundância. E que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é o que, irmão? A vida eterna. Ou seja, hoje, não vire os olhos para a parede, mas olha para a cruz. E aproveite cada dia, cada momento, cada oportunidade que você tem de celebrar essa nova vida. Porque se não fosse Jesus na sua vida, assim como Ezequias orou, e Deus mudou a situação, talvez se alguém não intercedesse por você, se você não orasse, se alguém não clamasse, talvez você estaria vivendo debaixo de uma palavra de morte até hoje. Mas Ele ama você. Mas Ele ama você. E Ele tem uma palavra de vida para o seu coração. E eu queria que você terminasse como Ezequias terminou, louvando a Deus. Mas antes disso, se coloque de pé comigo, vamos orar. Aleluia. É aquela palavra, aquele hino que a gente cantou, gratidão, de gratidão. Foi o último gratidão? Foi o último? Foi o segundo, né? Não, então é o outro. Qual que é o outro? Não, o outro. Não. Sou grato por Senhor. Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Feche seus olhos onde você está, vamos falar com Deus. Eu queria que você nesse momento orasse a palavra que você ouviu. Talvez você está aqui hoje debaixo de uma sentença de morte. Talvez você está aqui hoje debaixo de um decreto. Pastor, como assim? É o que você sente, filho. É o que está na tua mente. É o que está no teu coração. Mas se você recebeu uma palavra de livramento, fala para Deus, Pai, eu recebi a tua palavra e eu vou orar ela. Porque eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Mas eu vou voltar para minha casa movido pelo teu Espírito. Eu não vou simplesmente receber o que eu estou vivendo como algo comum. Não. Eu vou me posicionar e eu vou crer que o Senhor é um Deus que realiza sonhos. O Senhor é um Deus que responde orações. E que cada momento que eu viver a partir da nova oportunidade que o Senhor está me dando através de Cristo, eu vou viver intensamente para o Senhor. Eu vou viver intensamente para Ti. Em nome de Jesus. Eu vou viver intensamente para Ti. Eu queria que você nessa noite segurasse na mão da pessoa que está do seu lado e começasse a orar com ela agora. Comece a orar com ela agora. Principalmente se for alguém da tua família, comece a orar por ela agora. Por ela e com ela agora. Em nome de Jesus, faça isso nessa noite. De acordo com a palavra que você recebeu. Faça como Ezequias fez. Se volte para o Senhor. Quebranta o teu coração. Não deixe que nesse momento agora a dureza que talvez tenha te impedido de receber, permaneça. Mas diga, Pai, eu talvez não vejo mais esperanças. Não estou confiando mais, não estou vendo mais.
mas eu estou aqui diante do Senhor em nome de Jesus. E nessa noite, diante da tua presença, eu recebo a tua palavra de vida, eu recebo o teu livramento, eu recebo a rica oportunidade, através do teu Filho Jesus, de viver as novas experiências com o Senhor, de aproveitar um novo tempo que o Senhor está me dando, em nome de Jesus. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe grandemente cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Quem gosta de futebol vai entender o que eu estou falando. Não tome dessa mensagem nos acréscimos. Eu já vi muitos jogos de futebol virar depois dos 45 minutos do segundo tempo. Talvez aquelas pessoas que lutaram jogando lá dentro, é porque eles acreditavam que eles tinham condições de empatar o jogo, de levar para a prorrogação ou de ganhar o jogo. Mas nos acréscimos eles continuaram lutando. Eu quero dizer para você que Ezequias viveu no acréscimo, mas ele desfrutou de muitas bênçãos de Deus. E eu quero declarar para você, não desiste de lutar, o jogo não acabou ainda. O jogo da vida não terminou. O jogo da vida continua, você está de pé aqui. Então no acréscimo pode acontecer muitas coisas, como aconteceu na vida de Ezequias. E eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite, só quem recebe diga amém. E eu queria que a gente terminasse como Ezequias terminou, adorando a Deus nessa noite, reconhecendo que toda a honra e toda a glória pertence a Ele, e que a Ele o poder, a honra e a glória, e que Ele renove as suas forças, e que Ele seja o seu livramento, e que Ele seja a sua graça, e que Ele te levante nos momentos bons ou difíceis da sua vida, no nome de Jesus. Só quem crê no que eu falei, diga amém. Agora diga para o seu irmão, você vai me ajudar a cantar essa canção em nome de Jesus? Pode puxar em nome de Jesus.